Aleluia! Que é isso? Dormiu bem, amado? Muito bem, graças a Deus, querido. Tranquilo? O Luizinho roncou muito? É mesmo? Do quarto do lado? Deus abençoe. Pai, muito obrigado mais uma vez pela palavra que o Senhor há de ministrar aos nossos corações. Sim, Senhor. Obrigado pelo renovo que Tu nos deste de ontem para hoje. Estamos inteiros, Senhor, para receber tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Abençoamos o pastor Kamal. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Bom dia, querido. Bom dia. Queria estar continuando um pouco essa oração, que nós vamos estar falando de um tema que aflige muitas pessoas, que é a preocupação, o medo de poder fazer a gestão financeira das nossas vidas. Existe às vezes um bloqueio nosso e que por N motivos nós acabamos às vezes não tomando posse dessa área da nossa vida. Existem também mentiras que são ditas por Satanás no sentido de que, como o irmão estava me falando hoje, que o povo de Deus ou os evangélicos é para pessoas que não têm recurso, e é uma realidade que é para pessoas que não têm recurso, e é também para todos aqueles que são ricos, milionários, seja para quem for, porque o nosso Deus tem um comando sobre todas as coisas na terra. Senhor Deus, Pai, eu coloco então a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, que não sejam sim palavras humanas aqui, Deus, mas que sejam palavras que venham do Teu reino, Senhor, do Teu trono, das Tuas águas purificadoras, que cada um aqui, Senhor, agora pela autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, sejam desbloqueadas as mentes, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que nós possamos receber aquilo que vem do Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, querido? Você dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh! Amém, querido. Vamos para o jogo agora. Eu quero dizer a vocês que por muitos anos eu venho ministrando casais, e uma das grandes dificuldades das famílias tem sido a inversão de papéis, homens que deixam de cumprir com seu papel. Nós ministramos sobre homens perseverantes aqui, não é? E eu creio que homens perseverantes planejam o futuro. Homens perseverantes têm uma visão para sua casa, para sua família. Homens que são sacerdotes das suas casas. As mulheres não devem estar assumindo essa liderança da área financeira. Elas devem ser as nossas apoiadoras, elas podem nos ajudar em muitas coisas. Tem mulheres que têm capacidades incríveis para fazer gestão, eu as conheço. E o que eu digo é o seguinte: a participação do homem, de uma forma ativa, apoia corretamente a sua família, a sua casa, e dá um norte para eles. E nós não podemos deixar isso como sendo um fardo para as nossas esposas, para as nossas casas. Homens que às vezes decidem trabalhar e no final do mês entregam seus recursos para suas esposas direcionarem o que deve ser feito com ele. Às vezes pode ser muito pesado. É importante que a gente trabalhe, mas tem uma frase para você hoje falar para o teu irmão aí. Querido, você não é um burro de carga, fala para ele. Não, querido, não é para você trabalhar lá, chegar lá, toma, trabalhei, toma, fez. Querido, ótimo, isso mostra a tua confiança nela, perfeito, mas ela precisa que você sente junto e olhe as contas com ela, ajude-a nesse direcionamento. O Senhor, quando nos colocou na terra, Ele não deu o jardim para a mulher tomar conta, não foi isso? Ele deu o jardim para o homem tomar conta, para protegê-lo. Era um território que está sendo dado. E para nós podermos estar honrando a isso, nós devemos tomar essa frente. Poucas pessoas gostam de planejar, e menor quantidade ainda são os que conseguem acompanhar o planejamento. Fazer um planejamento já é um desafio, imagine também acompanhar isso.
Isso não é uma questão que está aqui na igreja, isso está em todo o mundo. Todo o mundo. Se você for entrar numa pesquisa do IBGE, você vai perceber que 85% das pessoas gastam mais do que ganham. 85% das pessoas gastam mais do que ganham. As empresas são gerenciadas por quem? Por essas pessoas. Então, muitas empresas também não vão bem porque elas levam esse conceito para dentro da sua empresa. Isso não funciona. Os bancos têm uma função que também entendo que seja muito importante de fomentar a economia, mas eles também usam de princípios para ganhar dinheiro, que tem base sim teológica, eles não sabem, e um dos itens que mais gera recurso dentro de um banco, quem não sabe, é o cheque especial. É ou não é? Quem sabe qual é o juro do cheque especial? Quanto? Quem dera que fosse isso, queridão. 3% o pessoal estava nadando de braçada. 13 melhorou, obrigado. É isso aí. E vai de 13 a 18. Se você estourar a conta, arrebenta. Então ali, o interessante é como as metas são dadas para aumentar o ganho com o cheque especial. Eles não... a coisa mais gostosa que tem é vender dinheiro. Não é não? Alguém não quer dinheiro aqui? Não, todos querem. Mas sabe o que é difícil? Depois recuperar ele de volta. Essa é a parte difícil. Mas vender dinheiro sem problema. E como se faz para poder rentabilizar mais cheque especial? É só aumentar o limite. Se aumenta o limite da pessoa, e eles, sem saber, usam um princípio. A pessoa não tem domínio próprio, ela vai lá e entra nele. E toma mais recurso. E toma mais recursos. É para escravizar. E nós não devemos fazer isso. Nós temos um Senhor para que a gente possa ficar ligado a Ele. E quando você for gastar ou pensar alguma coisa, você tem que lembrar que você é um cristão convertido. E que dia a dia você vai fazer gerenciamento das suas contas. Minha vida profissional foi bastante pautada nessa área de planejamento, com ênfase na área financeira. Eu sou formado em administração, economia, tenho pós-graduação em marketing avançado e também tenho um MBA em gestão estratégica. É um monte de nome muito legal, mas tudo isso é para falar o seguinte: você tem que controlar as coisas. Os caras falam todos esses nomes, faz um monte de coisa. E o resumo do curso, se eu tivesse que dar quando eu dou o curso, é falar o seguinte: você ganha 10, você tem que gastar 8 e tem que sobrar 2. A conta é essa. E por que isso não acontece, né? O que mais atrapalha as pessoas é descobrir qual é o motivo de não terem controle sobre aquilo que ganham e aquilo que gastam. Não terem domínio próprio para resistir aos seus desejos e vontades. E você pode resumir isso como sendo o seguinte: qual é a raiz do problema? Não é o controle. A hora que eu falo para você, então a gente não tem o conhecimento, então a gente vai dar o conhecimento. O conhecimento você ganha 10, você gasta 8, sobra 2. Um você dá para o Senhor, e o outro você deixa de reserva. Acabou, está dado o curso, acabou. Funciona? Não funciona. Porque por trás disso existe uma raiz de um problema, que todos têm. E se nós não tomarmos atenção, o que acontece comigo quando eu não consigo controlar isso, quando eu não consigo controlar minha casa, dificilmente eu consigo virar o jogo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu pensei que eu não precisaria mais planejar nada. Eu estava encantado com o Senhor, e falei, agora, pois, Ele vai tomar conta de tudo, Ele vai estar à frente de todas as coisas, e isso é uma verdade. Só que ainda não era uma verdade completa. Ele está à frente de tudo mesmo, mas isso não nos isenta de nós planejarmos minuciosamente o nosso futuro. Biblicamente, nós encontramos várias passagens orientadas para o planejamento. A Bíblia reforça para termos e fazermos um planejamento.
Em Lucas 14, 28 nos diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Desde o princípio, já é assim, as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Por ter trabalhado na área empresarial, também tive várias experiências com planejamento de empresas e finanças. Eu tive um professor chamado Gretz. Eu estava vendo, eu fui pegar o filme dele, é tão antigo que eu falo, cara, mas eu não tenho essa idade que tem esse filme aí. Mas eu quis pegar essa dinâmica que eu queria fazer com vocês. Porque às vezes nossos olhos estão fechados. Eu pedi para um irmão me trazer algo que eu quero que vocês me falem o que é isso aqui. Eita, peraí. Eita, com esse microfone eu não sei como vai ser, mas peraí. Com óculos e tudo não dá. Aí. Estão me vendo aí? Vou pular? Não. Vou não. Nós vamos ver um pouquinho o que acontece com o planejamento quando você não tem visão. O irmão pode pôr o filme para a gente dar uma olhadinha? Vamos ver se dá para assistir? Ouça esta história. Eu sou paulista e moro em Santa Catarina por opção. E um dia fui a um hotel e mergulhei na piscina do hotel e fui. Aí faltou ar. Aí eu saí. Aí eu olhei para trás, tinha mergulhado 4 metros. Aí eu pensei, um pulmão que não fuma, que viveu no campo até os 20 anos de idade, porque eu fui agricultor no interior do estado de São Paulo. Um pulmão que quando quer faz palestra sem microfone, mergulhar 4 metros. Aí eu fiquei decepcionado, chateado. Aí eu olhei do lado assim da piscina, tinha um garoto, aquele óculos de mergulho. Eu falei, empresta pra mim. E ele titubeou um pouco e me emprestou. Aí coloquei o óculos. E aí eu mergulhei. Quando eu mergulhei com os olhos abertos. Por quê? Porque eu tinha uma proteção. E quando eu mergulhei com os olhos abertos, eu vi o quê? Eu vi lá adiante o quê? A parede da piscina. E eu disse para mim, eu vou chegar lá. Eu estabeleci uma meta, um desafio. Eu vou chegar, 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 e cheguei. E quando saí da piscina e olhei para trás, aquele pulmão que tinha mergulhado 4 metros, mergulhou 20. Por que eu mergulhei 16 metros a mais? Porque eu estava com os olhos abertos, porque eu tinha uma meta, porque eu tinha um objetivo, porque eu sabia onde eu queria chegar. Esse é o grande recado que eu trago a você. Quando você quer alguma coisa, assim como você quer respirar, quando está debaixo d'água, você consegue. Uau! Deu para ouvir bem? Deu para entender? Ele mergulhou a primeira vez, o que houve? 4 metros. 4 metros, falou, porque eu sou saudável e tal, e foi ali. Esse aqui é o exemplo, esse aqui foi, eu tive aula com o Gretz, há anos atrás. E assim, nitidamente dá para a gente perceber, se você não tem visão, você vai caminhar menos do que você deveria. Nós devemos ter visão. E a associação que eu faço é que, quando você mergulha na palavra de Deus, Deus coloca essa máscara na gente, cara. As pessoas não veem. Essa é a humana. Põe ali. Você mergulha na palavra, o Senhor vem através da vida de Jesus e coloca para a gente uma máscara e abrem os nossos olhos. Abrem os nossos olhos. Você começa a ter uma outra visão de como fazer todas as coisas. Aconteceu na minha vida, eu não via
como eu vou lidar com as mulheres? O Senhor abre os teus olhos, você vai lidar assim. Não se mete com isso, não entra onde você não deve, não dá corda, você se vira. Como, Senhor, eu vou lidar com o relacionamento dos meus filhos? Ele abre a nossa visão. Não leve seu filho à ira, eduque-o na palavra. Como você vai lidar com a tua esposa? Protege a tua esposa. Protege de todas as coisas. Como a igreja, como Jesus fez com a igreja. Ele vai abrindo a nossa visão. E cada vez que a nossa visão é aberta pela palavra de Deus, nós somos libertos e nós vamos ganhando paz. Paz. Você fala, estou cumprindo um propósito. E o propósito correto. Assim é a palavra de Deus. Quando nós mergulhamos nela, quando nós colocamos o nosso filtro, que é Jesus em nossos olhos, nós ampliamos a nossa condição de planejarmos as nossas vidas corretamente. Você crê nisso, querido? Amém, é isso. E é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer, olhar com os olhos dele, olhar com os olhos do Senhor. A palavra de Deus nos ajuda no nosso planejamento, porque ela abre os nossos olhos. Em Isaías 42, 6 a 7, nos dá um caminho. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. A palavra de Deus é perfeita. Porque o cara que é endividado, eu vejo pessoas amarradas em dívidas, amarradas em um monte de coisa, e a vida não tem nenhum sentido para ela. Ela não consegue respirar corretamente, ela não consegue dormir corretamente, ela se sente muito mal, e se formos os homens quando estão nessas condições, questionam-se se são realmente aqueles homens que deveriam ser, se sentem frustrados, porque existe uma impotência de não fazer aquilo que é o propósito dele, dar segurança para a sua casa e ser o provedor da sua casa. Então Satanás tenta nos aprisionar dentro disso. Esse mergulho na palavra de Deus nos protege. Em Salmo 121, 3 a 5, ela nos diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, é o nosso Deus. Ele está conosco. Mergulhando na palavra, nós vamos fazer e vamos ver o que nós não enxergávamos. Quantos de nós, sem termos tido a referência da palavra de Deus, não víamos o mal? Lembra que eu falei da menina que foi lá na entrevista no banco? E aquela mulher sentou, a hora que eu vi, eu falei, epa! Eu estava vendo espiritualmente o que estava por trás. Às vezes nós somos muito inocentes de olhar para determinadas coisas. A gente olha para as coisas e não consegue ter o olhar espiritual, porque nosso espírito, o espírito do homem não estava conectado ao Espírito de Deus. E aí nós não temos visão espiritual. Eu falo para algumas pessoas, falei, o cara quando trai a esposa, cara, eu falo assim, mas peraí, você não está já na palavra, você não está fazendo as coisas, e o cara escorrega. Eu falei, não, a hora que você está andando para lá, você está indo para o encontro. Você está indo pensando o quê? Em borboletas e flores do campo, é assim que o cara vai? Quando ele está indo para o lugar errado? Não, ele sabe. Ali ele está fazendo uma escolha. E não está prevalecendo o Espírito de Deus, e o Espírito do homem comandando a sua alma. Ali está prevalecendo a alma, está prevalecendo a vontade e a emoção. E sem dúvida o egoísmo.
eu mereço isso. Eu mereço isso. Querido, ninguém merece o mal. Ninguém merece a traição. Ninguém merece isso. Você está sendo enganado. E pela tua mente, que está tomando uma decisão pela coisa errada. Muitos falam que o Senhor tira a mão da proteção, a gente vê isso na palavra, eu entendo, mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso, que o Senhor está com a mão dele lá, e você está debaixo da proteção do Senhor, como era no povo, que estava a nuvem protegendo o povo. O que acontece é que você sai da proteção de Deus, você vem para o outro lado, a proteção de Deus está ali, você fala, não, agora não quero. As pessoas querem um Deus que fique numa distância razoável. Senhor, fica aqui, ó. Se o Senhor começa a se afastar muito, ele fala, não, aqui, porque eu vou deixar o Senhor pilotar a minha vida, só que agora deixa eu ir fazendo. Querem Deus como se fosse um step para poder falar, agora eu preciso do Senhor, porque agora faltou grana, então vem cá, eu pego você aqui. Querido, não é para fazer isso. Deus fica falando, não, cara, para que você vai errar para depois fazer? Não, já fica aqui comigo. Fica no teu lugar, toma a tua posição. Você é um sacerdote real na sua casa. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, Ele realiza. Desculpe, eu vou ler o versículo de Gênesis 48:11 primeiro, que fala da questão de nós enxergarmos o que nós não víamos. 1 Samuel 16, 6 e 7. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando você está olhando para alguma direção, eu vou comprar tal coisa, o Senhor não está olhando o que você está olhando, é um carro, é isso, aquilo, Ele está olhando o teu coração. Teve uma época que eu estava começando nas questões do evangelho e tal, e eu tinha vendido um carro, eu estava com uma grana, eu falei, eu quero comprar, quando lançaram aquele carro, o Audi Triptronic, vocês lembram disso aí? Aí eu falei, qual que era o meu problema? Era o Espírito Santo da terra. Quem que é o Espírito Santo da terra, querido? É ela mesmo. Minha esposa, eu falei, cara, e se ela não quiser, como que vai ser? Falei, mas estou com dinheiro, armei um plano. Qual que foi o planejamento meu? Passamos em frente de uma concessionária, a gente estava andando a pé, tinha saído da igreja, falei, é agora. Entrei com ela, aquele carro para mim era um sonho, e ele tinha um banco super arrumado, e eu falei, vou pôr ela para sentar no banco do que pilota. E ela sentou ali, a hora que aquele banco abraçou, ela falou, nossa, que maravilha. Eu falei, é isso. Está dando certo. Eu falei, aí, Cléo, estamos com dinheiro, dá para comprar. Ela falou assim, nossa, dá para comprar esse carro? Eu falei, dá. Ela falou, então vamos comprar. Eu falei, yes! Está fechado. Eu falei, eu venho aqui a semana e compro. E aí fui indo para casa para ela, o meu coração fazia assim, acelerado com o negócio. Aí eu escutei o outro Espírito Santo. Falei, Senhor, eu vou comprar o carro. Ele falou, para quê? Quando você vai conhecer o Espírito Santo, cara, você vai entendendo o seguinte, ele não te faz pergunta inútil. Gostei muito quando o pastor Luiz falou o seguinte, ele quer saber da tua resposta, cara. Falei, bem, Senhor, esse carro, eu tenho dinheiro. Aí expliquei um monte de coisa para Deus, um monte de coisa. Não adiantou nada, cara. Para que você quer esse carro? Você quer pôr o braço ali do lado e dar uma volta assim, com o vidro aberto? Quem é que você quer que esteja te olhando com esse carro? Nossa, cara, que soco no estômago. Falei, Senhor, eu não vou poder comprar esse carro. Ele falou, você já me deu a resposta. O desejo do meu coração estava errado, cara. Eu queria porque meu amigo tinha, porque eu ia dar umas bandas e as meninas talvez pudessem ainda olhar, mesmo eu não estando fazendo nada, mas eu estava alimentando algo que não era para alimentar. O Senhor olha a nossa intenção do coração, cara. Aí sim, cheguei para... O difícil não foi... Essa parte foi muito difícil, mas não foi a mais difícil.
Qual foi a parte mais difícil, querido? O quê? Foi isso, para falar para ela que a gente não ia comprar o carro, cara. Falei, meu Deus. Cheguei para ela, porque a minha esposa me irrita às vezes muito, não sei a tua, mas a minha às vezes me irrita. Eu estou sendo tratado nisso o tempo inteiro, porque eu falei, Cléo, nós não vamos comprar o carro, porque o Espírito Santo falou comigo e tal. E ela falou, ai, que bom. Como assim que bom? Por que você não vai fazer o teu papel? Eu falo, não, amor, deixa eu orar também, ver se Deus falou outra coisa para mim. Não. Ela já aceita direto, ela já fala, ai, que bom, então vai ser isso. Eu falei, como pode? E aí você olha o teu coração mesmo como estava. Não compramos aquele carro, comprei um outro carro. Depois o Senhor permitiu comprar outras coisas. Depois Ele te entrega, querida. É só para entender o seguinte, nós temos que ser tratados. É só isso. Fala, bom, agora você aprendeu? Então, usa bem as minhas coisas. Seja um bom mordomo. E em Gênesis 48:11 diz, e Israel disse a José, nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Tem coisas que o Senhor, Ele sabe tudo. Nós pensamos, isso nunca mais vai acontecer, isso não vai dar certo, nós pomos o limite, nós não temos a visão. E o Senhor fala, na tua vida vai acontecer bênção, filho. Você vai ser sarado dessa falta de controle. Você vai sim conseguir viver dentro do seu padrão. A pessoa pega hoje e tem que ter os canais por assinatura, porque aí não gasta para sair e tal. Eu entendo financeiramente, bacana, tal e tudo mais. Mas, cara, você vai assistir 180 canais. Não dá para assinar um outro que custa vintão por mês e você vê o que dá para ver de vez em quando e não é tudo. Pessoas que não têm recurso para ir, para poder deixar o filho na escola. E vem perguntar para mim, mas a educação do meu filho é muito importante. E não é. Mas a minha pergunta para a pessoa é, mas se é muito importante, o que a gente tem que dar então para o nosso filho como educação? A igreja. A palavra de Deus. Isso é importante. O restante, querido, das questões do que se precisa ou não precisa, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na minha casa, meu filho e minha filha, eu pus para aprender essa questão de planejamento e fazer planilhas lá no comecinho deles. A Tayla primeiro, como mulher, aprendeu, e antes ela aprendeu, fez dos 14 até os 18, quando ela foi morar nos Estados Unidos durante um ano, e ela estava pilhada para morar nos Estados Unidos, e eu falei, você só vai quando passar as coisas para o teu irmão. Se você não passar as coisas para ele, esquece a tua viagem. A menina entrou em desespero, porque o Tarek estava com medo danado de pegar essa responsabilidade. Fazer o fluxo de caixa da nossa casa, saber o que ia pagar. Mas eles sabem da minha preocupação com essa questão financeira. Eu ensinei aos meus filhos a questão de você poder ganhar recurso numa técnica que eu quero sugerir a cada um de nós aqui. Chamei eles quando tinham nessa faixa a Tayla tinha o quê? Eu não lembro exatamente as idades. Mas assim, o Tarek era novo, tinha eu acho 8 ou 9 anos, e a Tayla um pouco mais aí, 12 anos. O que aconteceu? Eu chamei os dois, falei, meninos, chegou a hora de vocês ganharem a mesada de vocês. Eles olharam para o outro, pai, o senhor vai dar dinheiro para a gente? Falei, todo mês vai pingar aí uma grana para vocês. Eles falaram, meu pai é maravilhoso, cara. E é verdade. Meu pai é muito bonito. Falei, é verdade. Vai reforçando isso neles, que eles vão falando para você. Aí eu falei, você faz o seguinte, vão os dois agora na casa, e a Cléo só lá olhando o que estava acontecendo. Vai lá e pega todas as contas, a conta de luz, conta de água, conta de telefone, traz tudo aqui. Trouxeram lá. Falei, vê quanto marca numa tabela aí, quanto tem de cada uma. Marcaram. Falei, no mês que vem, tudo que vocês diminuírem dessas contas aqui, vocês vão ganhar em dobro de mim. Cara, foi espetacular essa experiência.
o problema maior foi com a minha filha, porque o Tarek não deixava ela tomar banho. Ela entrava para tomar banho, e ele ia na porta do banheiro, Tayla, sai daí, chega. A Cleo ficou maravilhada comigo. Eu tive tempos de lua de mel que vocês não podem imaginar, porque foi assim espetacular, porque as luzes da casa, o Tarek e a Tayla saíam apagando as luzes. Acabou o problema. Incentive os nossos filhos a poderem dar valor às coisas. É uma experiência linda. O Senhor, quando a gente mergulha na palavra dEle, Ele quem realiza efetivamente os nossos planos. Ele vai fazendo. Porque não é o Senhor que coloca o desejo e a vontade no nosso coração, e Ele mesmo cumpre aquilo. Em Provérbios 16, 25 nos diz: há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Em Provérbios 16, 1 a 3 nos diz assim: ao homem pertencem os planos da onde? Do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe pertencem, lhe parecem puros. Para nós parece que está tudo certo, mas o Senhor avalia o quê? O Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Dá um amém ao Senhor. Amém. É isso. Consagra a Ele, e nós vamos ter vitórias. Provérbios 16, 19 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor está em tudo. Muitas pessoas confundem também o preocupar-se com não planejar. E a Bíblia nos esclarece isso. É um texto longo, mas eu preciso ler para nós. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Fala para quem está do seu lado, não se preocupa, cara. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Nós temos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Sim, Ele cuidará de nós. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas Ele finaliza com a orientação principal. Portanto, que vocês precisem delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas nos serão acrescentadas? Todas. Mas busca primeiro o reino, para você não errar, para que eu não erre. A gente se preocupa. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor traz um alento. Eu trouxe uma fotografia que eu também acabo aplicando no curso, e eu pus no meio da ministração aqui, porque eu acho que nos ajuda. Põe a figura para mim, por favor. Essa aí.
Fala para quem está do teu lado, você tem pique? Pique. É P-I-C. Isso aqui acontece e eu vejo muito no mundo empresarial e nas pessoas. O que é esse pique? O primeiro C, o último, a letra, que é o C, que está ali, são as coisas que nós podemos fazer. É a área de controle sobre a nossa vida. Tem coisas que você pode fazer. Você não depende do teu amigo, você não depende do pastor, você não depende, você pode fazer. Está sob o teu controle. Você pode pegar um lápis, uma caneta e pôr lá a relação das coisas que você tem que pagar. Isso está sob o seu controle. Você pode tomar essa atitude. Mas às vezes existem coisas que você não consegue ter o controle delas. Você quer um emprego e está precisando do emprego. E você deve usar o I. O que é o I? É a área de influência. Você pode chegar e falar, o cara empresário fala, cara, você tem emprego lá naquele lugar, você depende dele. Você pode lançar currículos no mercado, você pode fazer um monte de coisa, mas existe uma área de influência. Então, as pessoas, a tua fama deve chegar primeiro do que a tua pessoa. Quando a pessoa fala, quem é você? Você fala assim, puxa vida, como o Valber estava falando comigo, foi antes de ontem, eu acho que foi, que ele estava fazendo uma venda no começo da vida dele das coisas e as pessoas queriam comprar dele, foi isso? Referência, cara, chega a fama primeiro. E aí a pessoa fala, é dele, a área de influência. Mas, querido, normalmente no meio empresarial o que acontece é que as pessoas vão para o P. O P é a área de preocupação. Você começa a ficar preocupado. Só que o P não fica nele em si. Ele não fica preso ali. Você começa a se preocupar, você para de usar a tua área de influência, você para de usar a sua área de controle e você fica totalmente paralisado. Estou cansado de escutar as esposas falarem, meu marido não sai de casa. E eu vou falar com o cara, você pensa que o cara, tem uns que são só vagabundo mesmo. É paulada nos caras, meu. Se o cara é vagabundão, não tem jeito. Fala, cara, se liga, meu, vai trabalhar. Agora, se não, e a grande parte que eu vejo não é isso. O cara está preocupado sim, só que ele está paralisado. Aí, nós precisamos dar a mão para ele e dar uma orientação. Vá por aqui, tenta isso. Deixe de ficar tão preocupado e comece a agir de alguma forma. Use essa área de controle. Você vai conseguindo tirar essa nuvem de preocupação. Você põe a máscara da salvação do Senhor e no meio dessas trevas você vai conseguir enxergar e ter um alvo. Quando a pessoa não tem uma visão, não tem planejamento, ela não consegue ir além. Homens perseverantes vão além. O ano que vem, quantas pessoas você vai trazer junto com você? Faz assim, ó. Uma. Querido, fala para quem está do seu lado. Você é homem, né, meu? Depois eu preciso que filme o rostinho de cada um aqui para eu saber se o ano que vem você vai falar, está aqui o meu. Para você trazer. Eu preciso ver aquele lugar lá lotado. Eu estou com meus óculos aqui, estou tendo a visão. Uma visão para esse lugar. Você pode achar o seguinte, não, cara, mas eu não consigo, eu sou isso, sou aquilo. Deus vai usar você, a tua vida, e você vai ficar cheio do poder do Espírito Santo, porque não é por você, e você vai trazer esse cara aqui, e ele vai estar lá. E aí o ano que vem, se Deus quiser, eu vou lembrar, vou ligar para o pastor aqui, pastor, pede para ficar em pé só aqueles que são os convidados. E vai levantar esse povo, vocês vão vibrar, ele vai falar, nossa, eu venci. E trouxe mais um para o reino do Senhor. Amém, queridos? Quando nós nos preocupamos com algo, nós ficamos ansiosos, e a ansiedade nos traz o quê? Aflição, angústia, ânsia, impaciência. O coração fica inquieto e nós reduzimos a nossa produtividade. Nós passamos a agir com desequilíbrio. Afeta negativamente o modo como nós tratamos as pessoas,
diminui a nossa confiança em Deus, prejudica a nossa saúde, desalinhamos o nosso coração com o coração de Deus. Não é isso que acontece quando nós ficamos preocupados? A preocupação não vai nos ajudar. Não é para sermos displicentes, é para nós não ficarmos preocupados com coisas que não são produtivas. Outras vezes fazemos planos, mas sem a devida atenção e registro. Não nos atentamos se ele está de acordo ou não com a vontade de Deus. Nossos planos devem estar alinhados com os propósitos e a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tive o plano, quero um carro. Senhor, tenho dinheiro, vou comprar. Está alinhado com o plano de Deus? Porque as pessoas, eu não sei se eu falar aqui, mas eu vou falar aqui, vou falar. Eu vou falar para vocês, a gente faz o plano e acha que porque você está vindo na igreja, já é o plano de Deus. Não é isso. Nós temos que ter a sensibilidade de realmente buscar do Senhor, confirmar com as pessoas e tomar cuidado para que a gente não manipule as vidas para atingir o objetivo que nós queremos. Você já viu gente que manipula a própria palavra de Deus? Ele fica procurando na Bíblia um texto que cabe para aquilo que ele precisa. Oh, aí não vale, querido. Deus não é bobo. Deus é um ser que nos ama. E Ele quer que nós tenhamos paz. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós nascemos para cumprir esse propósito de Deus. Deus tem um propósito, aí você nasce. Para cumprir esse propósito. As pessoas acham que é por acaso, que Deus faz você nascer, porque já é um milagre viver dentro da barriga de uma mulher, não é não? Como que vive ali dentro? E vive, porque está acontecendo um milagre ali, da vida. E aí você acha que depois que a criança nasce, aí Deus chega lá em cima e ele vai pensar, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer com essa criança. Deus faz assim, querido? Não, Ele tem um propósito. Aí Ele fala, para cumprir esse propósito, é que você existe. Fala para quem está do teu lado, você vai cumprir o propósito de Deus. É isso. Amém, Senhor. Perseverando, os homens conseguirão. Perseverando em alinhar o nosso planejamento com o planejamento de Deus. Como eu faço isso? Primeiro, querido, tendo sabedoria. Sabedoria para distinguir o que é e o que não é de Deus. Isso é uma arte que nós devemos aperfeiçoar a cada dia, a fim de não cairmos no que é irreal e assim superarmos as circunstâncias. Deus não vê as coisas da forma que nós vemos e não pensa como nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele nos orienta a falar, ele fala, sabe o quê? Confia em mim. Eu sei o melhor que é para a tua vida. Meu filho teve algumas crises, e dentro das crises dele, ele achava que ele tinha algo no coração dele que achava que ele não era bom o suficiente, que ele não conseguia fazer determinadas coisas. Eu falo, mas filho, não é verdade. Não escute essa voz que está dentro de você, te falando isso e te puxando para algo que é negativo. E a segurança dele era sempre minada. Porque ele foi bombardeado por coisas que formaram uma fortaleza mental nele, para falar que ele não era digno das coisas. Foi muito difícil ele vencer isso. E ele foi dando um passo de cada vez, até conseguir lançar isso fora.
Senhor, às vezes, querido, nos ajuda, mas a abrir a nossa visão para nós vermos o seguinte: o que está acontecendo na nossa casa. Nós queremos muitas vezes seguir com um monte de coisas tal, e os nossos olhos se desviam da nossa casa. A hora que nós olhamos para dentro e temos com esse coração e com a máscara da palavra, nós aprendemos a ter amor e conduzir a nossa vida, com a nossa família. E isso não tem preço para os nossos filhos. A questão não é só saber o que é certo ou errado, mas qual é o desejo, o querer de Deus. Entender o conceito de pecado pode transformar a sua forma de se relacionar com o Senhor. Para mim foi assim, por isso que eu estou trazendo para vocês. Eu entendia pecado como o seguinte: é seguir os 10 mandamentos, é não roubar. O que é o pecado? É não amar sua sogra? Aí sei lá se também é pecado, não sei. Mas eu não sei o que era, qual que é o teu conceito de pecado. Eu vou falar da minha sogra para vocês. Eu amo minha sogra, ela também me ama, e ela vem me ensinando muitas coisas. Ela sempre foi uma mulher muito solícita em todas as coisas, e sempre nos demos muito bem. E eu sempre brinquei com ela em relação à sogra, né? Porque não tem jeito, você tem que brincar com ela. E eu queria dar sempre um presente para ela, e eu falava: Dona Neuza, eu vou levar a senhora para um hotel muito especial, é só para a sogra. Ela falou: é mesmo, filho? E ela com atenção, né, e toda alegre. Eu falei: então, esse hotel é o seguinte, a senhora entra, só vai ficar a senhora fica no último andar do hotel, e tem muitos fogos de artifícios. Onde é, filho? É na faixa de Gaza, Dona Neuza. E ela vai correndo para falar para a filha: nossa, o Camalzinho, hein, sogra? Camalzinho vai me levar para o hotel. E ela fala: mãe, não é isso que ele está falando. Não, eu levo a senhora para a Disney, tem uma montanha-russa só para a sogra. Qual é a montanha-russa só para a sogra? Aquela que a senhora fica com as perninhas balançando assim, ela joga a senhora lá em cima, depois ela desce com a senhora numa velocidade e passa por baixo da terra, a senhora sobe e ela fala: nossa, Camal. Falei: é assim, só para a sogra, Dona Neuza. E sabe o que aconteceu? Minha sogra, ela está acometida de Alzheimer. E ela está morando, meu pai mora com a gente. E minha sogra agora, a cada 15 dias, vem para minha casa e fica conosco também. Eu sou um cara que crê no Senhor, e eu falei: vai ser tranquilo fazer essa condução. Não sei quem conhece essa doença, mas ela pergunta 30 vezes a mesma coisa para você. Um dia a Cleo estava na cozinha, minha esposa, e ela veio ali na sala, a mãe dela, Dona Neuza, chegou para mim e falou assim: quem é? Falei: quem é quem, Dona Neuza? Essa mulher aí na cozinha. Falei: é sua filha. Minha filha? Falei: é sua filha, Dona Neuza, a Cleo, lembra? Ela falou: ah, não lembro. Esqueceu da filha. E às vezes dá umas crises nela. Mas o pior de todas as coisas, da gente entender a nossa humanidade, foi eu entender a minha irritação com um monte de coisa que ela estava fazendo. Perguntando 30 vezes as mesmas coisas. Eu fui orar para o Senhor, falei: Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo, que eu estou ficando irritado? Ele falou: isso é para tratar você. Você vai entender o meu amor. Você vai entender o meu amor. Sabe quem me ensinou a aprender a amar a minha sogra verdadeiramente? Porque eu já gostava dela. Ela ficava no canto dela, Camalzinho, brincava, estava tudo bem. Dentro de casa, da tua casa, está ocupando o teu espaço. Aí você vai entender o amor. Minha esposa me ensinou. Mãe, vai dar banho na mãe. Mãe, quer comida? Mãe, está muito quente, não toma agora. Ela come, ela toma café de manhã e ela esquece. E ela quer tomar café de novo. E se deixar, ela toma 3, 4 vezes café. Minha esposa está me ensinando a cada dia a ser um homem que é sensível ao amor que nós devemos ter por vidas. Para que eu entrei nisso? Quem tem sogra aqui? Deixa eu ver. Chega hoje, quando você encontrar ela e dá um beijo nela,
Fala, sogra, eu tenho um hotel para mandar a senhora. E foi um hotel legal, né, meu? Homens perseverantes confirmam. Querido, às vezes a gente já falou isso também, mas às vezes a pessoa fala sabedoria, como eu vou ter sabedoria, né? Aí a gente disse, é só perguntar para Deus e pedir para Ele. Em Tiago 1,5 fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Homens perseverantes confirmam nas Escrituras, os planos de Deus para nós não são contrários à sua palavra revelada na Escritura, não são. O Senhor não vai falar uma coisa e na Escritura está outra, isso não existe. 1 Pedro 4,11 nos diz, se alguém falar, fale segundo o quê? As palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo o sempre. É assim, você quer administrar? Administra da forma que o Senhor te fala para fazer. Ele dá a direção para todas as coisas. Muitos dos planos espirituais que traçamos podem não ter a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo tinha a intenção de pregar o evangelho em Bítima, mas Deus o estava chamando para ir para outro lugar. A questão do pecado é aquilo, o pecado é exercer a vontade humana independente da vontade de Deus. A hora que nós exercemos a nossa vontade e eu não sei o que Deus quer, o que acontece é o quê? Eu posso estar pecando. Tem dois caminhos à minha frente e os dois são corretos. E o que eu faço? Eu escolho esse aqui e não pergunto para Deus. Eu posso estar pecando. Não é só fazer o certo. É o certo que Deus deseja que você faça. Senão você não cumpre o propósito dele. E o que acontece conosco quando nós não cumprimos o propósito de Deus? Nós não nos sentimos bem. Não sentimos bem. Não temos paz. É assim que acontece. Eu tenho recursos, eu tenho dinheiro. Eu tenho que saber aonde o Senhor quer que eu coloque esse dinheiro. Eu tenho que fazer uma gestão dos meus recursos para ser um bom mordomo e falar, Senhor, para onde vai isso? Vai para ali. Ele vai dar a direção. Exercer a vontade humana, independente da vontade de Deus, é algo que nos chama muita atenção e pode dar um norte para a nossa vida. Muitos fazem planos e tentam enquadrar os de Deus. Eu vou pular esse versículo que estava de Atos e eu vou falar para vocês em Isaías 31, que nos diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos, mas o quê? Mas não procedem de mim. Isaías 31, e fazem aliança que sem a minha permissão, para acrescentarem pecado sobre pecado. Demais isso, cara. Na Bíblia tem tudo. Ora, pois, tá? Em Jeremias 18, 11, 12. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, por que andaremos segundo as nossas imaginações? E cada um fará o quê? Segundo o propósito do seu mau coração. Nós tomamos uma decisão, tá ruim, eu vou andar do meu jeito. Tá ruim, então eu vou fazer desse jeito mesmo. E nós cada vez nos afundaremos mais. Saber acertadamente os propósitos de Deus para nós não é uma tarefa muito fácil. Requer comunhão, sendo um vaso apropriado. Eu tenho que me tornar um vaso apropriado para que Deus deposite em mim aquilo que é o seu propósito. Essa é a nossa riqueza.
nos tornarmos vasos apropriados. Nossa, mas eu sou assim, eu sou assado. Cara, Deus vai te transformar. Nem que Ele tenha que quebrar o vaso e fazer de novo, para você poder receber a glória dEle. Nós vamos sim resplandecer. Nós vamos resplandecer. E o que é esse resplandecer? É manifestar a glória do Senhor. Sendo um vaso apropriado, sendo um servo. Ontem eu pedi para aqueles que não estão fazendo nada na igreja, fazendo alguma coisa, vai pegar um papel, vai limpar alguma coisa. Os pastores dessa igreja e da comunidade, das igrejas que estão aqui representadas, vão fazer o quê? Vão ter problema de tanta gente que vai ter para trabalhar. Eu quero trabalhar para o Senhor. Me arranja algo para eu fazer. Vocês têm que se profissionalizar, para saber como fazer as coisas, pedir discernimento do Senhor. Para quê? Para poder, o povo que virá será tanto, que nós teremos que vai, e agora o que nós damos para eles fazer? Isso é um sonho, é uma visão. Vaso apropriado, um servo e um filho que respeite ao seu pai espiritual. Aqui eu tenho aprendido demais isso com vocês. Eu estou levando isso para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Eu vejo esses homens sendo muito fiéis a ti, pastor. E eu falei com o pastor o seguinte, pastor Erdi, que eles são assim quando estão perto dele, e eles são assim quando estão longe dele. Porque às vezes quando você está longe, você pode dar aquelas falas que é meia cutucada, sabe como que é isso? Fala assim, sabe, o pastor Erdi, não. Protege a moral, protege a integridade do homem. Isso é muito gostoso de se ver, e eu entendo muito profundamente estando aqui, e vestindo essa camisa aqui, ó. O que é ser um homem decente, queridos? Agora eu entendo o que o pastor Luiz falou. Camal, tu vai amar aquele povo. Aqueles homens são muito preciosos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela tua vida? Glória a Deus. Vaso apropriado, um servo, um filho que respeita o seu pai espiritual e consagração constante, conversão dia após dia, para que o Espírito possa nos encher, nos mover para realizar a vontade e os planos de Deus. Precisamos estar dispostos a deixar que o senhorio de Cristo seja, de fato, consumado em nossa vida. Só estando debaixo da vontade de Deus, seremos capazes de abdicar dos nossos planos humanos. E de tomar nas mãos os projetos perfeitos idealizados em amor por nosso Pai para a nossa felicidade. Devemos entender que o propósito de Deus, que requer o nosso nascimento, vai se cumprir. Você pode tomar posse disso na tua vida? Amém, amém, querido. Assim é a palavra de Deus. Quando nós mergulhamos nela, ampliamos as condições de planejarmos corretamente as nossas vidas. Ele permite que os nossos olhos se abram. Ele proporciona uma proteção. Ele nos mostra o que antes nós não víamos. Passamos a enxergar o que antes nós não víamos. Ele permite estabelecer uma meta. E Ele nos motiva a fazer muito mais. Queridos, eu queria, tá vendo, o meu tempo é até as 10h30, é 10h15, qual que é o horário? 15 minutos? Eu queria fazer uma parte prática com vocês que eu peguei, eu trouxe, e eu queria pedir essa permissão para vocês, para mostrar. Eu sei que às vezes é uma coisa muito básica, mas o que a gente fala é que às vezes a gente não faz o básico. E eu queria que pegasse a outra apresentação. Deixa eu ver se dá para aqui, eu vejo, eu acompanho vocês, aquela que fala o workshop Homens Perseverantes, passos para o equilíbrio financeiro. Não dá para dar o curso de finanças, mas dá para a gente dar uma dica, porque o Senhor queimou meu coração para poder falar disso. O que eu faço para ter uma vida equilibrada? E eu quero que pode passar, por favor. Primeiro, levante dados, busque um conselheiro
avaliador de confiança e faça um diagnóstico. O que é isso aqui? Eu estou falando de uma forma prática. Levantar dados é você pegar e saber quanto você ganha, quanto você gasta e anotar. De forma geral, as pessoas têm de 10 a 15 despesas por mês. Quem tem mais de 10 a 15 despesas por mês? Não empresa, pessoa física. Poucos. Ah, tá bom, eu tenho 20 despesas por mês. Tá bom, então você vai anotar 20 despesas. Cara, 20 despesas você anota ali, você anota depois quais são os seus ganhos, tira o dízimo dali, devolve para o Senhor o dízimo, aí você tira as despesas menos receita, eu vou mostrar isso aqui e dá um resultado. É fazer levantamento, é isso. Você vai saber quanto que você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Quando você, volta lá por favor o quadro. Quando você faz isso, você tem que buscar um conselheiro, um avaliador. Quem é a pessoa idônea que você consegue falar com ela e falar, olha minhas contas aqui. Porque é assim, a pessoa acha que precisa de determinadas coisas. Numa das minhas conversas com meu filho, Tarek, ele era pequeno mesmo, e eu chamei ele e falei assim, Tarek, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você preste atenção, e você não me responda agora, você vai para o teu quarto, e aí depois que você descobrir, você volta e você me fala. E ele falou, tá bom pai, pode fazer. Falei, tá bom, o que você precisa para viver? Para viver, pai? Falei, mas que você precisa, não responde agora. E ele foi para o quarto. Pá, pá, pá. Depois ele falou assim, pai, já sei. E voltou correndo. O que é que você precisa, filho? Eu preciso de um PlayStation 3. Estava no coração dele. É isso que eu preciso para viver, pai, um PlayStation 3. Falei, é mesmo, cara? Falei, tá bom, querido, então nós vamos orar por isso aí. Demorou 2 anos e meio para ele ganhar um PlayStation 3 dele. Ele foi aprendendo. Nós fazemos igual o Tarek, às vezes. A gente acha que precisa de determinada coisa. E quando o outro cara olha, um amigo, ele olha e fala, cara, para que você faz isso? Gente que estava indo na célula e o grupo da célula estava pegando, sabe o quê? Vamos nos cotizar para dar recurso para essa pessoa fazer um encontro com Deus. Não é lindo isso? A célula se unir? E aí vieram falar comigo. Pastor, nós vamos fazer a vaquinha lá e vamos dar para a pessoa tal indo. Eu falei, não vão não. Pô, pastor, o senhor não vai deixar? Eu falei, não vou deixar. A pessoa não tem dinheiro mesmo. Só que ela está com todas as roupas da moda. Ela gasta no cabeleireiro, ela não faz os combos para ficar mais barato, porque minha esposa me ensinou esse negócio. Fazer a unha, fazer o pé, fazer cabelo, essas mulheres têm tanta coisa para fazer, cara. E ela falou, não, tem que fazer os combos, porque você faz 4 unhas e 2 pés, tal, e fica baratinho, fica assim. As mulheres não, vão lá e gastam diferente. Falei, essa mulher está fazendo isso, não pode. Ela vai ter que aprender. Aí vai, fala para ela chora porque ela quer gastar naquilo que ela quer. E não dá valor para o encontro com Deus, então fica aí no mundo. Não foi assim que Paulo fez? Deixa lá o cara no mundo para ele aprender um pouco. Antes eu pensava que Paulo estava fazendo, sabe o quê? Estava mandando o cara para o inferno. Eu falei, nossa, mas não era isso que Paulo estava fazendo. O que nós devemos fazer com as pessoas do mundo? Amar. Quando Paulo está falando, deixa no mundo, mas continua amando, até ela se entender e trazer ela para cá. Uma pessoa que faz do teu lado, olha as tuas contas, uma pessoa idônea, ela vai te ajudar a ver o que dá para tirar, o que não dá para tirar. Você não precisa comer isso aqui todo mês, você não precisa estar isso nesse restaurante, você não precisa pagar isso, aquilo. Volta lá, por favor, o quadro. Faz o levantamento, não, o que estava anterior. Isso. Busca um conselheiro de confiança. E faça um diagnóstico. Fazer o diagnóstico, o que é? Cara, estou gastando mais do que devo. Vou ter que fazer um plano para mudar isso. Cara, estou gastando menos do que eu ganho. Então, o que eu devo fazer agora? Vou guardar tanto, fazer isso. O diagnóstico é, qual é a tua situação? Aí pode seguir. Você deve, aqui está um plano de ação. O que é um plano de ação? É você ter um objetivo claro, que vai te dar o seguinte, ali qual que é eu não consigo, deixa eu ver aqui. Espera aí.
O objetivo claro que você vai ter do que você deve fazer. Pecados ocultos. Eu dei um exemplo que não era de finança, para você entender que você pode fazer um plano de ação para todas as coisas da sua vida. Você tem um pecado oculto que você deve fazer. Ter maior intimidade com Deus. Pode apertar aí para ir o outro. Você deve ter uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu vou fazer um devocional pessoal, vou ter uma leitura de palavra, eu vou fazer jejum. Estratégia é como você vai fazer a coisa. Depois você vai ter as táticas. O que são táticas? Táticas são ações. Quais ações eu vou tomar para cumprir o meu plano? O que eu vou fazer? 30 minutos uma vez por semana, seguir o plano diário, fazer jejum uma vez por semana. Está o meu plano aqui. Eu vou me livrar do meu pecado. E aí você vai para cá, fala que quem é o responsável, que deve ser você mesmo, eu. Quando você vai começar a fazer isso? E aí depois, a data de término para você ter sido curado. Quem tem coisas que quer se livrar na sua vida e que veio para o congresso aqui? Quem tem coisas que quer se livrar? Então, é para você fazer esse plano aqui. É para você fazer um plano para você não sair e falar assim, porque a gente se engana, a gente começa o negócio e não acaba. Ou às vezes a gente nem começa. Você vai casar? Faz um plano de ação. Quais são os objetivos? Quais são as suas estratégias? Quais são as suas táticas? Você vai mudar de lugar? Faz teu plano de ação. E faz um monte de coisa ali. Legal. Você fez o plano de ação? Qual que é a outra passagem aí? Aqui, ó, o que tem lá? Você pode, eu não vou ler todos, eu só queria explicar para vocês. Pastor, eu posso deixar o site para eles entrarem e baixar isso aqui? Eu vou passar no final, então, um site que eu vou pedir uma ajuda de vocês, e vocês podem baixar esse material, tá bom? Aí, pode ir para a próxima. Depois que você fez o plano de ação, essas perguntas são fundamentais para que você responda. Você vai fazer qualquer coisa, você tem que responder o que eu quero, o que você quer de resultado e comportamento. O que você quer? Você tem que responder isso para você mesmo. Cada vez eu vejo que a tua palavra sobre respostas tem tudo a ver. Aquilo que nós não respondemos, nós ficamos perdidos. Aqui eu estou falando de um jeito e tem muita dificuldade às vezes para a gente responder isso, porque a gente não se questiona às vezes dessas coisas. O que eu quero de resultado? Por que eu quero isso? Qual é a importância e a razão disso? Onde? Quais obstáculos? Esse onde quais são os obstáculos e barreiras que eu vou enfrentar? Se eu souber quais são as barreiras que eu vou enfrentar, eu consigo fazer um plano que é o seguinte, que é o quê? Como eu vou ultrapassar essas barreiras? Você começa a se preparar. Isso tem a ver com a ministração também que foi feita aqui, que fala que a gente ganha a batalha quando? Antes. Se você planeja, pensa e tudo mais, você sabe como agir com o inimigo. Então você já viu a conversa, apareceu o sacatrapo de minissaia, você já sabe como agir com ele. Cruz nele, meu. Deus na palavra na frente, já tem estratégia. Já pega e espanta, sai fora daquilo. Você tem estratégia. Você tem uma tática. Quem é o responsável pelo compromisso e pessoas envolvidas? Quando você vai acompanhar, controlar e demonstrar, muitas pessoas fazem todo o planejamento e aquilo vai dentro de uma gaveta. Isso vale para as empresas também. Mas eu quero te dizer que quando você está numa empresa, meu, ou você faz o plano ou você é mandado embora, não é assim? Tem conversa a gente falar, não vou fazer o plano. Agora na tua casa não precisa. Você vai falar para a tua esposa, meu, não perturba. Mas você não falou que ia seguir tal coisa? Não vou fazer. A empresa a gente obedece. E a nossa esposa a gente deixa haver navio, a nossa casa a gente deixa desamparada. E aí fala, quanto vai custar? Qual o custo para ser realizado? Essas perguntas, pode seguir. Falei do PIC, ele está aqui. Também vai estar disponível para vocês baixarem. Mesma coisa, área de controle, área de influência, área de ocupação. Pode seguir.
Preocupação, a gente já falou que toma o lugar de todas as coisas, vai. Como mudar a forma de pensar. Isso aqui é muito legal, queridos. Porque você deve dar exemplo, você deve desenvolver o seu talento ou da tua empresa, que é o item 3 aqui embaixo que eu estou falando. Você pode fazer nas duas ordens. Depois você tem que formatar e desenvolver esse conhecimento. Você vai mudar a estrutura da tua casa, de fazer gestão, chama a tua família e fala, pessoal, nós vamos fazer assim. Isso vai ser uma equipe. E aí você consegue ter ligações para poder economizar, para poder fazer as coisas. Aí você usa as planilhas, você usa as outras coisas. Isso aqui de baixo, reforçar mecanismos formais. Quando você aplica 1, 2, 3 e 4, você consegue ter uma mudança de mentalidade. Nas empresas é assim que faz. Porque às vezes tem que cortar salário das empresas. E quando eu entro para fazer a gestão, eu chego para o dono da empresa e falo, então o teu é o primeiro que nós vamos cortar. O cara fala, não, eu sou o dono. Eu falei, então é por isso. Você vai me dar o exemplo. Não, mas assim não quero. Eu falei, cara, então assim, eu não preciso de você. Você precisa de mim? Então você vai fazer o que eu quero. Tem que ir no peito dos caras, meu. Como normalmente eu consigo recurso para os caras fazer as coisas, ele não se submete a mim porque, nossa, ele acha que eu sou muito bonito. Se eu não fizer isso, esse cara dá linha. Então é jogo pesado, meu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele tem que dar o exemplo. Pode seguir para o outro. Aqui vem uma outra questão. Aquilo que eu falei é do mundo natural. Isso aqui é do mundo espiritual. Se eu faço só aquela primeira parte, eu fico em conflito com as coisas, às vezes, do Senhor. Eu conecto a minha mente na palavra. Quando eu conecto a minha mente à palavra de Deus, sabe o que está acontecendo, querido? Eu estou deixando o meu espírito ativado com o Espírito Santo de Deus. A nossa mente começa a pensar da forma que Deus quer que a gente pense. A nossa mente está aqui, ela olha para o Espírito Santo, fala para onde que é? Ele fala para lá, para cá. E aí você vai fazer aquilo que quer. 2, você conecta as vontades às vontades de Deus. Eu estou falando tudo da alma aí. Eu tenho vontade de fazer tal coisa. É a vontade de Deus? Não, eu não faço. Eu escolho as coisas de Deus. E aí você começa a se libertar. O que você passa a acontecer quando você vai por 3? As minhas emoções reagem pela palavra. Você vai começar a ficar feliz de adorar a Deus. Você vai ficar feliz de poder estar vindo ao culto. Você vai ficar feliz de poder estar seguindo as coisas do Senhor. Você vai ter paz. E o 4, eu gero a conversão e a salvação. Não ministrei sobre conversão dia a dia? Se eu seguir isso, eu consigo me converter. Eu consigo dar os passos na direção do Senhor. Eu consigo caminhar naquilo que Ele quer que eu caminhe. E aí ele fala, mudança progressiva e contínua. Não é legal isso aqui, queridos? É facinho fazer? Precisa de homem o quê? Perfeito. Homens perseverantes. Pergunta de novo para quem está do seu lado, querido. Você é frouxo, querido? Não dá não, né? Pode seguir. Vou fazer agora para terminar a avaliação do fluxo de caixa. Pode seguir. É isso aqui, se eu olho essa despesa aqui, estou olhando uma despesa. Você tem de despesa 3.000, você tem de receita 2.800, você falta quanto no teu caixa? 200. Isso aqui, sabe o que é, querido? É o seu diagnóstico. Eu posso olhar minhas coisas desse jeito e posso olhar ela de outro jeito. Pode ir. Se eu olhar assim, eu tenho ali, o que é aquilo lá de cima? As despesas. 600, 200 está no amarelo, de verde ali está 200, total de despesa é 3.000. E eu estou no azul ali, que é receita 2.800. É a mesma coisa, não é? Está dando 200 de resultado, mas eu começo a ver de forma diferente. Pode seguir. E assim,
IPTU eu vou deixar de pagar? Prestação da casa eu vou deixar de pagar? Agora, presente. Eu tenho grana para dar presente? Eu tenho que começar a pensar. Total de despesas é os mesmos 3 mil. Salário 1, salário 2 e outras, 2.800. Você conseguiu descobrir já o que você vai ter que tirar daí? É só isso. Eu ministrei a vida de um pastor muito amado, e ele estava com o caixa dele estourado. Falei, deixa eu ver tua planilha. Ele me usou como a pessoa idônea para poder ajudar a vida dele. E ele ficou espantado, porque quando ele foi em casa, ao invés de eu pedir para ele abrir, eu abri a minha planilha para ele. Falei, ó, como eu faço aqui. E abri minhas despesas, tal. O cara falou, nossa, o cara está mostrando para mim. Eu falei, você não quer confiança? Eu estou te dando. E a hora que ele mostrou, eu falei, vamos pôr a sua aqui dentro agora. A hora que ele me mostrou, aconteceu exatamente isso. Por ele ser um pastor e ele querer muito agradar a comunidade, ele era muito convidado para os aniversários e tudo mais. Ele comprava presente para todo mundo da igreja. Falei, querido, está resolvido a tua questão aqui. Sabe o que você vai fazer? Tu vai pegar agora e vai fazer um versículo escrito à mão, com uma letra bem bonita, vai dar para a pessoa e vai orar com ela. É mesmo, Camal? Eu falei, exatamente isso, querido. E ele fez assim, esse cara deu uma virada em um monte de coisa, e vai ter hora para a gente contar o testemunho dele depois. Pode seguir? Essa é a conta. Você vê quanto tem no conta corrente, e uma coisa é você olhar o que você está planejando e fazer o acompanhamento com o orçado realizado. Você vai ter o que pagar. Então, está uma conta aqui. Isso aqui é uma fotografia. Quando você tira uma foto, como é que é? Você para lá, aponta, você tira do jeito que está. A gente não deve ver a nossa vida financeira como uma foto, só. Você olha o teu diagnóstico e você vai para o próximo ponto. Pode ir. Você deve fazer ela do jeito que está no mês e deve olhar para o futuro. Você faz isso para 12 meses. Tua planilha tem que caber numa folha para 12 meses. Porque aí você sabe aonde que vai dar as oscilações. Você sabe se sua despesa está ficando equilibrada ou não. Você sabe se a sua receita vai estar equilibrada e se a tua curva de resultado, ela vai estar subindo ou vai estar descendo. Tem mais? Mas, se sei que tenho um problema e sei o que devo fazer para resolvê-lo, por que não resolvo? Pode seguir. Porque eu tenho que achar aquilo que eu falei para vocês. Qual é a raiz do meu problema? E a raiz do problema, pode seguir, é que ele mostra às vezes uma aparência de alguma coisa, como você reflete o problema, e o primeiro sinal é de que algo não vai bem. Você começa a ver que a pessoa começa a receber cobrança, ela tem uma impressão, são as folhas das árvores como está, é só a impressão. Pode seguir. Qual é o comportamento, a estrutura, como você age frente ao problema e onde começa a se abalar? Qual o problema que é? Você não aguenta, você sai com os amigos e gasta. Eu tenho uma das nossas ovelhas, o problema dele sabe qual era? Ele pagava tudo para todo mundo. Ele saía para almoçar e pagava para os amigos. Tem algum problema pagar para os amigos? Nenhum, principalmente se o amigo fomos nós, né? Legal, detonando a família dele. Falei, você não pode fazer isso, cara, você não tem condição. Ele tinha um problema. Qual que era o problema dele? Ele precisava ser aceito. E aí ele pagava tudo para todo mundo. Segue. Aí você descreve, um problema bem definido já está 50% resolvido. Não adianta ter grandes ideias para resolver o problema errado. Albert Einstein fala isso. Você tem que descobrir qual é a raiz do teu problema. Se tem algo que eu quero deixar para vocês na área financeira não é só o número, existe algo por trás disso. E nós vamos fazer um exercício aqui que eu fiz lá, que você vai fazer assim, com uma nota de R$100 agora na mão. Faz aí. É fictícia a nota, faz assim. Aí. Levanta aí, deixa eu ver se está todo mundo aí. Pega a tua nota, aí. Amém. Cara, agora você vai fazer o seguinte, rasgar essa nota, rasga.
O que você sentiu ao rasgar essa nota fictícia, invisível de R$100? O que você pensou? Você é louco, que desperdício, essas coisas mesmo. Sabe por quê? Mas não é só um pedaço de papel que a gente está rasgando? Invisível. Não. Atrás do dinheiro existe um poder. Um poder de realizar nossos sonhos. Um poder de direcionar, dar segurança para a família. Existe um poder atrás dele. Se você não entender que a gente está sendo influenciado por esse poder que há, nós não conseguimos ter domínio, porque existe um domínio espiritual sobre esse poder. E o nosso espírito, o espírito do homem ativado ao espírito de Deus, deve tomar o controle deste poder, para que a gente possa ter uma vida saudável financeiramente. Quem entendeu isso, diz amém para mim. Amém. Glória a Deus. E vamos seguir lá para acabar? Pode seguir, pode passar essa. A razão oculta, pode seguir. Nós vamos ter que buscar essa razão oculta, que é o racional, no emocional ou no espiritual. Você tem que descobrir, não, eu só não sabia que tinha que controlar, agora já sei, eu vou controlar. Isso é puramente racional. E eu vou gastar menos do que eu ganho, está no racional. O emocional é aquilo que eu falei desse rapaz que eu conheci na nossa igreja, e ele queria pagar tudo para todo mundo. Ele tinha um problema emocional, ele precisava ser aceito. Não estava na questão do dinheiro, ele fazia aquilo para ele poder ser aceito. A hora que ele tratou isso, acabou. Aí eu tive que ministrar ele do outro lado, eu falei, paga alguma coisa para alguém aí, Você tem que tratar as coisas, emocional. E o outro é a questão do espiritual. Se o cara está em pecado, isso pode ser um problema. Ele vai gastar muita coisa errada. Ele pode estar entrando em vício, ele pode estar entrando na prostituição, ele pode estar gastando com o que não deve. Isso, acabou aí? Aqui está um quadrinho, para que você ponha qual é a raiz do teu problema. E você possa marcar isso. Esse aqui é um livro que eu estou indicando, eu vou deixar lá no site para também quem quiser, é do Bill Hybels. Isso aqui está dando um norte para a minha vida. Simplifique. Para pastores eu vou falar. Que coisa especial esse negócio, de dar um direcionamento. Tudo que tenho vem de Deus. Vivo com alegria, dentro da atual provisão de Deus para a minha vida. Eu honro a Deus, dedicando-lhe os primeiros 10% de todos os meus ganhos para seus propósitos no mundo. Eu separo uma parcela da minha renda em uma conta, poupança para as emergências, para oportunidades de contribuição e para a minha aposentadoria. Eu vivo com os ouvidos voltados para o céu, ávido por entender ou por atender a qualquer sussurro de Deus relacionado aos meus recursos. Querido, eu estou falando para vocês, eu estou entregando para vocês a preciosidade que é da palavra. É isso que nos direciona. Quanta sabedoria nela. E eu queria realmente desejar a vocês esse empenho de perseverança, para que a gente possa vencer essa batalha na área financeira. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Eu vou... Acabou, 10h30. Queridos, eu vou pedir para colocarem não sei se dá para escrever ali, uma ajuda que eu vou pedir para vocês. Eu estou lançando um aplicativo que eu quero disponibilizar para as pessoas, que ele vai ajudar a fazer o plano de ação. E eu estou em teste desse negócio. Então eu queria cadastrar as pessoas que quiserem receber isso quando estiver pronto, para que vocês possam me ajudar a testar o aplicativo no celular, no computador. É isso que eu quero fazer. Porque eu quero disponibilizar isso, porque são muitas pessoas nas igrejas que fazem, que têm essas dificuldades. O site é www.pracá,
O que eu estou pedindo para você fazer? Entra lá e se cadastra. Cadastra lá que eu vou disponibilizar o material para vocês baixarem e vou também deixar preparado para quando sair o aplicativo, você poder estar baixando para o seu celular e me ajudando testando aí. Pode ser? Tudo bem, queridos? Deus abençoe tua vida. Dá um abraço aí quem está do teu lado, querido. Vou repetir o site. O site é www. Dá para escrever aí, não? www.prak, pra cá, só é mudo, prak.com.br. Deu para pegar agora? Aqui. É isso aqui. Deus abençoe sua vida, querido. Não está funcionando.